Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso sexto dia de aula de teologia pastoral, estamos no segundo bloco e as nossas aulas sempre são gravadas. E hoje o nosso tema é a oração do ministro, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto ministerial, tá bom? Enquanto eu desci para pegar o meu copo d'água, para usar o banheiro no intervalo, eu me lembrei de uma frase do meu pastor que me batizou, pastor Orfeu Furquim Campos, que foi o meu pai na fé no sentido de daquele que teve privilégio de poder me conduzir nos primeiros passos. Eu costumo dizer que eu fui ganho para Jesus por meio de um obreiro chamado Agnaldo Zambrana Kutz. Ele foi o pregador, ele que foi o evangelista que falava do amor de Deus e orava por mim, ele, juntamente com Elizabeth. E como aquele homem pregou para mim, como aquele homem marcou a minha vida, mas eu não aceitei Jesus com ele. Pelos desígnios de Deus, eu fui, pela primeira vez na minha vida, à Missão Cristã Verdade e Vida, e num culto que eu participei pela primeira vez, eu percebi que Deus estava me chamando e me entreguei a Ele, e aqui estamos. E era com o pastor Orfeu Furquim. E durante muitos anos da minha vida, ele que me conduziu, ele que me batizou, ele que me abençoou para eu ir no seminário, ele que me treinou como obreiro, ou seja, só tenho a agradecer. E por que eu estou falando dele? Porque hoje a temática é a oração, e como é importante na nossa vida, meus irmãos, quando nós temos pessoas consagradas de oração que nos conduzem. E o pastor Orfeu Furquim foi uma dessas pessoas. Por que eu falo isso para vocês? Porque ele era um homem de oração. E a oração ela é muito mais do que o ensino que damos a alguém. Ela é um estilo de vida em que a pessoa pratica e por meio das suas práticas e por meio do seu modelo vai deixando ali um legado. Ora, uma oração silenciosa, ora uma oração coletiva. E eu fui, assim, ensinado pelo pastor Orfeu. E eu me lembro de um dia que uma das pérolas da oração ministerial eu aprendi com ele durante o evangelismo. A nossa igreja ela era muito boa no evangelismo. E tinha uma peça teatral que os jovens faziam que era muito boa. O nome era Peça Pão. E ao mesmo tempo que tinha os irmãos que ensinavam, e a minha esposa, inclusive, fazia parte naquela época, ela era minha namorada, tinha também irmãos que tocavam, então era um mix de banda, uma banda de um nível muito elevado, de músicos exímios, e a encenação teatral, então era muito bonita a peça. E diante dessas apresentações e dos evangelismos que fazíamos em igrejas, em praças, em escolas, um dia surgiu um convite para irmos num teatro muito famoso. E eu, mesmo não fazendo parte da peça, porque eu não tinha o talento para isso, e eu sempre estava com eles dando apoio e intercedendo. Eu lembro que depois da apresentação lá no Cacilda Becker, se não me falha a memória, foi no Teatro Cacilda Becker, os irmãos estavam ali reclamando e triste porque teve muitos problemas. Eu lembro que o pastor Orfeu, com muita serenidade, disse assim para todos, né? Filhos, faltou regar de oração, não regaram de oração. E aquela frase entrou no meu coração. Então, essa frase me acompanha no ministério. Muitas vezes eu falo, irmãos, vamos regar de oração. Literalmente, como se pegássemos uma mangueira ou aqueles objetos, né, que irrigam os jardins, e a gente vai regando o jardim. Né? Podem ver, irmãos, que assim deve ser a oração na vida do crente. E aqui na minha retomada das pautas de hoje, eu quero falar algo que também o Po Yang Shu dizia nas suas obras, que a oração nem sempre é espontânea e prazerosa. Muitas vezes a oração ela é sacrificial, ela é dolorosa,
Por quê? Porque ela é algo espiritual e nós somos humanos. Nós militamos segundo a carne. O Espírito de Deus que habita em nós, ele quer que tenhamos essa prática, mas nós estamos nesse corpo fadado ao erro. E podem ver que tem alguns momentos que a oração ela é leve, ela é prazerosa, mas tem vezes que a oração é um suplício, é uma briga. E o pastor Davi Yongshu, nas suas obras, ele fala sobre isso, que a oração é mais ou menos como uma injeção, você não quer tomar, mas você precisa. E também ele fala algo muito lindo, que a oração ela é algo tão poderoso, é uma promessa tão grande da parte de Deus, que depois que oramos crendo, nós nos engravidamos pela fé. Ou seja, no tempo certo, aquele milagre virá até nós. Assim como um bebê é gerado no ventre de uma mulher, pela união do amor entre um homem e uma mulher, e ali a semente foi plantada e depois de 9 vezes vem o fruto desse amor, assim é a oração na vida do crente. Quando cremos de todo o coração e quando zelamos e intercedemos e nos mantemos nesse posicionamento, no momento certo, se for vontade de Deus, o milagre acontecerá. É claro que diferente de um filho, que gera 9 meses para nascer, demora 9 meses para ser consolidada a sua gestação, a oração pode ser respondida milagrosamente agora, pode ser amanhã, mas pode ser daqui a um ano, pode ser depois de 35 anos, como foi comigo, orando pelo meu pai, que entregou a vida dele agora em janeiro desse ano, depois de 35 anos orando. Quanto tempo vai durar? E eu aprendi também, né, com os meus pastores e mestres, que algumas orações nós não veremos em vida. Nós veremos algumas orações depois, somente no céu. Porque a gente vai orar durante uma vida toda, vamos partir e Deus vai realizar no tempo dele. Porque uns semeia, outros plantam, mas o crescimento vem de Deus. Ou seja, parafraseando Paulo e o texto sagrado de Corinto, é segundo os desígnios de Deus que vai vir aquela resposta. Pode ser 100 anos depois. Ou seja, não estaremos aqui, mas vai acontecer. E lá no céu a gente vai se surpreender, que a gente teve uma participação poderosa. Tá bom, meus irmãos? Então, é muito especial, né? É uma temática que deve nos acompanhar, mas, ao mesmo tempo, é uma temática que também exige de nós muito sacrifício. Por quê? Porque é antinatural. É natural gostarmos de dormir, é natural gostarmos de comer, é natural gostarmos de ficar com preguiça, isso é natural. É antinatural o quê? Orar, ler a Bíblia, estudar é antinatural. E a gente tem que buscar esse antinatural para que ele se torne um hábito, e aí um prazer, e aí se torne parte da nossa vida, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, agora, deixa eu fazer até uma citação aqui, e a gente já vai para o livro de Eugene Peterson. No Pastor Contemplativo, de Eugene Peterson, olha só que interessante. Aqui no prefácio, olha só que interessante. No prefácio, está escrito assim, olha que curioso, eu achei muito legal, porque esse é um prefácio bem longo, né? Rodney Klepp, editor associado do Christianity Today. Ele escreve assim, ó, se Eugene H. Peterson não fosse presbiteriano, ele poderia ser um monge. E aí ele faz aqui algumas citações dos seus livros, né? Alguns seus livros mais conhecidos, Uma Longa Obediência na Mesma Direção e Onde o Seu Tesouro Está, tratam da prática da espiritualidade cristã. E aí ele continua, Eugênio tem um comportamento monástico. E aí ele até faz uma citação sobre o aspecto dele. Ele é magro, usa barba, está ficando calvo. Possui uma voz baixa e rouca, de alguém que enfrentou muitas noites sombrias da alma. Tem um ar firme e sereno, próprio dos que superam nosso medo inato do silêncio e da solidão. E, mesmo quando tem algo duro a dizer, palavras bondosas parecem brotar de uma profundeza genuína.
Deixando, porém, de lado o aspecto monástico, Peterson é um verdadeiro cristão, pastor da igreja presbiteriana Christ World King, em Delray, Maryland. Ele decidiu, desde o início, nunca pastorear uma igreja com mais membros do que pudesse citar pelo nome. Eugênia e sua esposa, Jan, faz parte da Christian World King, uma congregação de cerca de 300 membros há 26 anos. Quis fazer essa citação, irmãos, para mostrar que Deus levanta pessoas especiais, com propósitos únicos, em congregações de 300 membros. Algo, vamos falar aqui, dentro da realidade brasileira, algo até comum. E poderíamos classificar que 300 membros é uma igreja pequena. Né? Nossa igreja, hoje, ela recebe com folga 100 pessoas. Quando temos uma festividade muito grande, que precisamos de pôr muitas cadeiras, 120, 150 pessoas. Ou seja, 2 igrejas da nossa, lotada, quando, né, se forem receber todas essas pessoas. Eugênio marcou muitas pessoas com as suas obras, com a sua reflexão, e podem ver que ele fala aqui monástico nesse sentido de contemplação. E aqui fica mais um tipo de oração que eu quero dizer que ela se mistura com uma outra doutrina. Nós não usamos com frequência e não desenvolvemos com frequência a doutrina da meditação, porque isso nos parece um pouco estranho, parece um pouco oriental, parece um pouco monástico, ou quem sabe até mesmo de religiões, principalmente de monges. Mas a Bíblia vai falar sobre a arte da meditação. Pode ver que os salmistas vão falar sobre isso. Podem ver que as escrituras vão dar margem a isso, para que a gente medite nesse livro de dia e de noite, Josué 1. Os salmistas também vão expressar isso. A meditação, além de ser um ato cognitivo da mente, é quase que uma pseudo-oração, porque é um momento de contemplação onde nós contemplamos Deus, quase que numa súplica de espírito, interagimos com Deus, com a nossa vida, com as experiências, com a nossa reflexão, e trazendo tudo isso a um contexto de piedade. Ora, sombrio, porque enfrentamos o silêncio, mas ora profundo, porque adentramos nas questões espirituais e no mundo de Deus. Então, guarde isso no seu coração, irmãos. A aula de hoje é a arte de orarmos melhor e orarmos bem, tá bom? E agora, indo, tudo bem até aí? Algum comentário, alguma pergunta? Algum comentário, alguma pergunta, não? Não, E pastor. agora, irmãos, eu quero fazer uma breve citação também, para enriquecer aqui a matéria nossa de hoje, aqui do livro do Eugene Peterson também. Percebam, irmãos, olha o quanto a gente está usando Eugene Peterson, né? Eu quero agora fazer uma citação também na outra obra, que é Um Homem Segundo o Coração de Deus. Deixa eu pôr aqui para vocês. Olha só. Compartilhar. Um pastor, aliás, segundo o coração de Deus. Olha só. Então, enquanto eu pegava aqui o material, eu fui pesquisar um pouco e lembrei que as 3 intercessões, as 3 retas são a pregação, o ensino, dar aula e a administração. Essas são as 3 retas. Lembram-se? Lembram que nós trabalhamos sobre isso? As 3 retas que nós trabalhamos, né, do triângulo, que Eugene Peterson vai falar nessa obra do triângulo. Ele vai falar que a primeira reta é a pregação,
a segunda reta é ensino e a terceira é administração. E aí ele vai falar sobre os três encontros, ou os três ângulos, que o primeiro é a oração, o segundo ângulo é a Bíblia, e o terceiro ângulo, que é o encontro para se formar o triângulo, é o que? A orientação espiritual, tá bom? E olha só que interessante. Enquanto eu pegava aqui esse material, eu fui fazer uma pesquisa e pus a palavra oração. E quando eu pus a palavra oração, meus irmãos, olha, fiquei impressionado. Apareceu, nessa obra de Eugene Peterson, 149 citações sobre a palavra oração. E eu fiquei muito feliz, né, porque, de fato, é uma obra riquíssima. E ao ver essa obra, né, aí é natural, porque dentro dessa obra, uma das partes ele vai trabalhar sobre a oração. Histórias gregas e orações hebreias, orando conforme o livro, hora de oração. Então, fica aqui, mais uma vez, esse tipo de literatura que vai ser muito útil para a nossa vida. Porque, irmão, se a gente quer dar passos vencedores em Deus, a gente só vai dar literalmente buscando a Deus de todo o nosso coração. Como dizia, eu aprendi com uma seminarista, a irmã Ana Lúcia, da Igreja Batista do Calvário, ela disse assim que crentes, ela usou essa expressão, que o crente se ajoelha porque ele se ajoelha para orar, e aí, quando ele faz isso, ele tem a família de pé. Ela até usava esse termo, né, usando uma palavra para aquilo que ela, a irmã Ana, fazia na sua própria igreja, e ela dizia, nós lá na igreja, pastor, nós somos mulheres de joelho, porque queremos os nossos lares de pé. E essa é uma frase muito linda, porque quando nós vivemos de joelhos, aquilo pelo qual nos ajoelhamos ficará de pé. Se nós queremos um ministério vencedor, um ministério de pé, começa guerreando de joelhos. Se queremos casamentos de pé, começa guerreando de joelhos. Se queremos ter filhos de pé, eles ficarão de pé, porque nós guerrearemos de joelhos. Tá bom? Beleza, meus irmãos? E o último ponto do que eu tinha separado para vocês, para a gente ir para os livros, deixa eu fazer uma pergunta agora aqui para vocês, rapidamente. Quem cultiva o hábito de um diário de oração? Quem gosta de escrever as orações? Eu normalmente não escrevo orações, não. Eu tenho algumas escritas, mas pelos meus orados, assim, mas ficar escrevendo eu não tenho hábito. E podem falar, meus irmãos, quem já escreveu, tem um hábito? Não tenho hábito, pastor. Tomé, Wesley? Também não, pastor. Pastor, Wesley? assim, no meu caso, felizmente, eu tive algumas dificuldades, né, na parte de oração, né? Eu creio que hoje nós temos que aprender, né, a orar mais, escrever e guardar os pedidos de oração, né? Para poder sempre renovar esses pedidos de oração sempre, né? Então tá joia, meu irmão. Não, é isso aí. Para isso que aqui a gente está e para isso que o irmão está participando dessas aulas como calouro, né? Está aprendendo um pouco, né? E eu não tenho dúvida que quando o irmão estiver pronto, eu até vou ver o irmão, né, melhor e até participando aqui dessa classe como aluno integral, né? Tá bom? Mas é isso aí, temos que aprender. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Pastor. meus irmãos, agora. Pode falar. Eu não tenho o hábito de escrever as orações, mas eventualmente eu tenho uma lista de pessoas para quem eu oro. Não sei se o senhor considera isso também como... Não, considero, claro, já é algo muito admirável, pastor. Pastor, não existe oração correta ou oração errada, e irmãos, não existe hábitos certos ou errados, existe uma vida de oração ou não. Só de orar regularmente, já estamos de parabéns. E orarmos sabendo que Deus está ouvindo, né? Não tem problema. Agora,
Dentro da matéria, como no primeiro bloco eu falei para vocês, quantos tipos de orações existem? Eu fiz aquela pergunta e não foi uma pergunta de retórica. Existem muitos tipos de métodos de orações, categorias que se derivam dessa doutrina. Logo, se é uma doutrina, e se essa doutrina acompanhou todos os filhos de Deus, de Adão, a última alma que viverá nessa terra, antes do mundo ser recriado. Ora, é porque essa doutrina ela é fundamental para todo filho de Deus, na revelação e na história de Deus. E podem ver que não há filho de Deus vencedor, frutífero e realizado que negligencia a oração. Uma das coisas que é mais desprezada por aqueles que estão se desviando é a oração. Quer saber se o irmão está desviando? Ele deixa de ler a Bíblia e deixa de orar. Se deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, já está, eu diria, meio desviado, ou se não, todo desviado. Deixou de congregar e acabou. Ou seja, são práticas que atestam se estamos no caminho. Eu posso estar até na igreja, indo como um religioso, mas não orando, eu sou ainda alguém que precisa ter experiências com Deus. Posso até nem ter nascido de novo. Em algum momento, pela misericórdia de Deus, quem sabe eu nasça de novo. Mas quem nasceu de novo, de verdade, ele tem prazer na leitura bíblica, tem prazer na oração, mesmo que tenha dificuldade. E o ministro e o pastor, a mesma coisa. E o ativismo nos leva a deixarmos de orar e orar bem. Isso a gente está trabalhando aqui. Mas quando a gente reserva tempo e gasta tempo em oração, isso só mostra que ainda a gente está vivo. E como disse Paulo lá em 1 Coríntios, quem julga estar de pé, cuide para que não caia. O fato de estarmos orando é uma maneira de dizer, eu acho que eu estou de pé. Porque na hora que a gente para de orar, meus irmãos, a gente já caiu. O tombo pior virá em algum momento, mas a gente já caiu. Por isso que é importantíssimo orarmos individualmente, coletivamente, com a igreja, e não pararmos em algum momento da nossa vida. Se a gente diminuir a oração, a gente precisa se reposicionar, arrumar tempo, se esforçar, porque senão a gente vai naufragar. E agora, sobre o diário de oração, meus irmãos, olha, eu tenho um diário de oração, que eu gosto, inclusive, de sempre ter o diário de oração. As duas coisas que eu mais uso na minha vida, irmãos, é aqui, ó. É a Bíblia, claro, sem ela eu não vivo, mas na medida do possível eu gosto do meu diário de oração. E eu já tinha um hábito de escrever alguma coisa, tudo, mas eu não tinha um hábito de ter o meu diário. E numa palestra de lideranças com o pastor Bill Hybel, ele falou sobre o diário de oração. E um dia ele estava numa reunião e um dos líderes da igreja dele chegou atrasado e ele olhou para o irmão e o irmão pediu perdão e perdoe-me, eu estava atrasado. Ele falou, no final eu quero conversar com você. E ali acabou a reunião, ele perguntou, por que o irmão estava atrasado? Por que se atrasou? Ele falou, me perdoe, pastor, porque eu estava escrevendo a minha oração. E aí ele relatou como ele fazia. E esse líder, ele disse assim para o pastor, eu tenho uma mente muito ativa, muito dinâmica, e eu tenho horas que eu começo a orar, e quando eu vou ver, estou pensando em outra coisa, estou refletindo em outra coisa, e não oro com qualidade. Então, eu comecei a escrever a minha oração. Então, eu passo ali alguns minutos, fazendo uma oração, pensando qual é o grande motivo daquele dia, o propósito, faço ali um agradecimento a Deus, peço perdão e vou para a oração. Depois eu pego, leio aquela oração para ver se está correta, se tem alguma coisa a acrescentar, e por último, então, eu pego o meu texto e me ajoelho e leio a Deus. Só que em alguns momentos, ele disse para o pastor, eu acabo escrevendo e aquele momento é tão bom e agradável e ali, quando eu vou ver, eu perco a noção do tempo. E o pastor Bill Hybel olhou assim para ele e falou, gostei do que você está me dizendo. Porque ele também, como uma mente muito ativa, em muitos momentos, ele dizia, a minha mente se divaga. E aqui, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tinha tanta dificuldade para orar, confesso. Nunca tive. Mas eu pensei, depois dessa palestra dele,
porque aí o pastor Bill Hybel começou a exercitar isso e começou a ensinar isso à igreja. Inclusive, vez por outra, cada período, assim, eu toco no assunto com a igreja sobre essa temática. Eu falo sobre o diário de oração. E eu digo para os irmãos, eu tenho pelo menos uns 10 a 15 cadernos desses. Né? E o que eu faço aqui? No meu diário de oração, meu caderno, meu diário, eu registro, por exemplo, aquelas bênçãos. Sabe aquelas bênçãos que tem hora que Deus nos surpreende? Aí eu vou lá e registro. Sabe aquelas dificuldades que nos vêm assim, que nos destrói? Eu também vou lá e registro. Então, o meu diário de oração é tanto o meu momento pessoal, registrando as bênçãos de Deus, como registrando algumas lutas. Eu só procuro dosar para não ficar ali ruminando nos problemas, porque senão você vai ver, na hora de escrever a bênção, você escreve uma página, mas na hora de escrever o problema são 10, né? A gente exagera, né? Então eu procuro ser bem franco nisso, para que também o meu diário não vire também um momento de catarse exagerado, né? Mas, assim, na grande maioria das vezes, eu escrevo, como hoje cedo, né? Quando eu tive a notícia do Israel, eu gastei aqui um tempo escrevendo, refletindo, e depois fazendo uma oração. Eu escrevi, e li, e orei pela família. Em alguns momentos, irmãos, sem demagogia, sem demagogia. No momento que você começa a escrever oração, você já aciona aquela intimidade com Deus. Você para tudo, porque você não consegue escrever cozinhando feijão, por exemplo, né? No caso das irmãs. Você não consegue escrever olhando os gráficos da bolsa, do mercado financeiro, nem ouvindo no rádio lá nos acontecimentos do dia. Você não se concentra. Aí não é o escrever com qualidade. Para você escrever com qualidade, você tem que pausar, seja em qualquer hora. E no momento que você vai escrevendo a sua oração, tem vezes que a gente até exagera numa palavra, aí você fala, não, estou sendo dramático demais aqui para Deus. Para disso, isso é bobeira. Aí você risca, escreve a palavra correta. Ou senão tem hora que você fala, não, eu não estou sendo sincero. Eu estou falando aqui de forma muito regada de eufemismo. Eu pequei, eu chutei o pau da barraca, e não. Ah, meu erro. Que meu erro? Estou com vergonha de falar para Deus. Então, no momento que você começa a ter essa interação, é também um exercício maravilhoso de piedade. Quantas vezes, ao escrever a minha oração, ou ao registrar uma bênção, eu já estou aos prantos, sentindo a presença de Deus. E aí, quando eu paro para ler aquelas palavras, continuo chorando, e quando eu vou apresentar, mal consigo falar. Aí, quando você vai ver, essa interação passou mais de meia hora. Tem vezes que 1 hora. Tem vezes que um período pela manhã. E aí você desfruta dessa comunhão. E, além de tudo, meus irmãos, como é maravilhoso. Porque, assim, tem vezes que a gente está vivendo no deserto, e aí você fala assim, Deus, me responde, Senhor. Aí você se lembra que um dia Deus te respondeu. Fala assim, quando foi? Foi em tal época, em tal ano. Aí você pega o seu diário de oração daqueles dias e você vai ver. Aí você coloca em prática aquilo que o texto sagrado diz sobre a esperança. Deus traz à memória aquilo que nos dá esperança. No momento em que você lê como Deus fez um milagre, como Deus realizou algo, nosso coração ele é banhado de gozo, de alegria, de contentamento. E aquela prova que a gente está passando naquele dado momento, aquele deserto, ele fica mais leve. É como se Deus abrisse os céus e viesse codornizes ou outrora maná, mesmo no nosso deserto. Por quê? Porque você está se lembrando do que Deus fez, se lembrando dos acontecimentos. Por exemplo, meus irmãos, sábado eu fiquei muito feliz. Sábado eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu fui ali celebrar com o meu irmão, que foi aluno desse seminário. Então, um acontecimento como esse, muitas vezes eu acabo registrando.
Senhor, obrigado. Obrigado porque eu pude, sem merecer, estar indo na ordenação de um candidato que eu ajudei a formar. Obrigado, porque ele é um obreiro fiel de uma igreja que está ajudando para o teu reino. E o Senhor usou a minha vida, a nossa igreja, esse seminário. Louvado seja o teu nome. Deixa lá a data. Meus irmãos, quanto vale uma página dessa quando eu tiver alguns obreiros no futuro que me darão trabalho? Vale muito. Hoje não vale nada, mas para mim mesmo amanhã vale muito. Então o diário de oração é uma pérola, uma pérola. Nem todos usufruirão. É uma coisa íntima, pessoal, que inclusive minha esposa e filhos só vão poder ver depois de morto. Por quê? Porque eu quero ter a liberdade de me rasgar a Deus sem ser cobrado por ninguém. Mas mesmo assim, quando eu coloco ali citações de pessoas ou nomes, eu procuro ser um pouco polido, como Davi era nos seus salmos. Davi, nos seus salmos, podia colocar mais nomes, mas eu aprendi com o Davi que Davi ele praticava um eufemismo. Os meus inimigos, mas ele não dizia quem. Por quê? Porque Deus sabia quem era. As pessoas não precisavam saber. Ao mesmo tempo, colocar no diário o nome das pessoas, a gente pode correr um certo risco de ser mal compreendido. Não que você não deva fazer isso, porque aqui é um texto que possivelmente fique só para a minha história, para o meu legado, para o meu ministério, quem sabe possa ser útil para alguém, mas talvez possa até não ser, e o fato de ter ele é um exercício meu, da minha devocional, talvez minha esposa e filhos falam, não, vamos queimar tudo isso e consagrar a Deus, talvez no meu leito de enfermidade, quando eu estiver partindo, que eu espero que ali com os 99 anos eu estiver dando a bênção para os meus filhos e netos, eu fale para eles, não queimem os meus diários, porque é uma coisa que serviu para mim, para nós, para que ninguém se sinta ofendido, porque muitas vezes a gente está ali colocando um desabafo e a pessoa pode até compreender mal. Mas como é uma coisa minha, diferente de Davi, que estava recebendo uma revelação para todos os povos, então, na sabedoria de Deus, Deus não permitiu. E eu quero crer que os nossos diários de oração, eles devem ter esse lado mais íntimo, e eles não têm essa projeção tão grande, então a gente pode até ter uma certa liberdade, mas fica aqui um certo cuidado, porque vamos também imaginar, irmãos, que todos nós temos um calcanhar de Aquiles, uma área de pecado, que a gente é mais tentado. E dependendo daquela área, as pessoas não nos compreenderão bem. Lembram da piada dos 3 pastores que estavam no barquinho, que se abriram ali uns com os outros? Lembram dessa piada ou não? Já contei para vocês? Já contei, sim. Vocês não estão lembrando. Então, tinham 3 pastores que estavam pescando numa lagoa. Você lembra, pastor Diário? Mas acho que vale a pena contar, muito boa. Vale a pena, vale a pena. Eles estavam ali, né, e naquele momento de comunhão, de abrir o coração, né, lá no alto mar, só os 3 pescando, sentindo a presença de Deus. Um chegou e falou assim, irmãos, eu noto que dá para confiar nos irmãos e eu confio em vocês, então queria abrir o meu coração para que vocês orassem por mim, porque o meu pecado é mulher. Meus irmãos, meu pecado é a barra da saia. Eu era um pecador, um promíscuo e, olha, como eu luto, sou casado, sou fiel, mas Deus sabe o quanto eu sofro aqui na mente, no coração. Orem por mim. Ali ele chorou, se abriu o coração, os outros 2 amigos, amém, pastor. A gente vai orar pelo pastor e o pastor vai vencer, como o senhor tem vencido. Aí veio o segundo, né? O segundo pastor falou, irmãos, assim como o Zé tem um problema com questões da sexualidade, é o ponto fraco dele, o meu é o dinheiro, irmãos. O problema não é a barra da saia, é a barra do ouro. Ah, meus irmãos, quando os irmãos colocam lá no gasofilácio a oferta, ai, meu Deus, quando eu vejo os irmãos prosperando e eu aqui na Pindaíba, ah, meu Deus do céu, eu chego para minha mulher e falo, segura, cuida do caixa, porque eu não posso mexer nisso, senão eu vou querer. Eu não posso ver o irmão prosperando, que eu cobiço. Ai, meu Deus, irmãos, me perdoem, mas para mim, o ouro brilha mais forte do que deveria.
e eu me arrependo, e Deus tem me dado força para não pecar, para não desviar recursos. Ah, meus irmãos, mas que luta, que luta, que luta. Quando eu vejo aqueles diáconos prosperando, me dão trabalho e depois ainda nem me cuidam bem de mim na obra, não investem no... Ah, que revolta, me dá vontade de fazer as coisas, mas não faço. Vocês não... Tá bom, meus irmãos? Ele chorou ali. Aí veio o terceiro pastor, né, e falou assim, tá bom, e pastor José, pastor Mané, eu vou estar orando para vocês, e o meu pecado é a língua grande. Vocês têm noção, os dois pastores quase afogaram, meu irmão, com medo. Fura o barco e... Né? É boa, essa aí é boa. É a É língua, boa. irmãos. Eu ouço uma história, eu não aguento. A vontade de contar. Eu peco e peço perdão, mas a língua, ela Jornal de amanhã que se prepare. Entendeu, meus irmãos? Então, irmãos, tá? Cuidado com o diário de oração, né? Porque vai que o irmão da língua é grande, ó. Tá bom? Mas fica aí, irmãos. Joia. Meus irmãos, eu gastei esse período até agora. Vocês notaram que a aula de hoje ela foi muito mais caliente, muito mais fogosa, porque isso é a oração. É a oração. É a luta, é a batalha, é a prática. E se você me perguntar, pastor Raio, o senhor é um exemplo de oração? Eu falo, não. Eu não me considero um exemplo como eu gostaria de ser, mas está diante de vocês um cristão, um obreiro, um ministro, um pastor que não deixa de orar. E me esforço a orar todos os dias e a orar bem, com qualidade. Me esforço a orar com a igreja e levar a igreja a orar. Me esforço a ter ministérios e um seminário regado de oração. Deus sabe como eu me dedico a isso. Mas, assim, eu acho que também dessa matéria eu sou um aluno e preciso crescer mais. Então, ao mesmo tempo que eu falo para vocês, eu estou falando para mim mesmo, porque eu quero aprender com Eugene Peterson, eu quero aprender com Davi Youngshu, eu quero aprender com Enéas Tonini, quero aprender com Spurgeon, com Wesley, com George Whitefield e com todos os grandes homens de Deus e os homens bíblicos. Porque, irmão, só para eu concluir essa parte, muitas vezes a gente acha que orar bem é orar muito, e orar muito é bom. Mas muitas vezes a gente se esquece que orar bem é mais do que orar muito em tempo cronológico. Porque muitas vezes a gente fica naquela oração cronológica que já virou quase que um mantra, uma reza. E quando a gente vai acompanhar algumas orações bíblicas, nós notamos que orações poderosas duraram 2 minutos, 5 minutos. Peguemos a oração de Salomão, da dedicação do templo, em que a glória de Deus foi derramada. Não passa de 5 minutos. Peguemos muitas orações, como a oração intercessória de Jesus, ali em João 17, na ceia. Não durou 1 minuto. Algumas outras orações foram orações longas. A oração de Getsemane. Jabes, né? A oração de Jabes. Exatamente, não dura nem 30 segundos. Se muito, né? 10 segundos. Tomara que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim, que sobre mim não venha males, de tal modo que não me atinja nenhuma aflição. Olha, e o Senhor atendeu a oração. Então, irmãos, guardem isso, tá bom? Orar bem, mergulhar nessa prática e jamais se abandonar dela. Amém? Porque como lemos em Atos 6:4, o pastor, ele se dedica à oração e à palavra. A palavra e a oração. E isso é exclusivo aos pastores e ministros. Mas todos precisam da oração e da palavra. O pastor precisa muito mais da oração e muito mais da palavra. Tá bom? Beleza, meus irmãos, até aqui? Vamos lá para o nosso livro do Eugene Peterson, ou melhor, do MacArthur, agora no capítulo de número, na parte 3 do livro texto, né? Eu vou pegar aqui emprestado, a página 175 dessa obra, vou pegar aqui o PDF emprestado. Vocês que já compraram o livro, abram aí, página 175. Nessa versão, está na 176, uma depois.
Então, na nossa é 176, né, joia? Tem hora que não é igual, né? Exato. Ah, não, aqui não, desculpa. Aqui também, deixa eu ver, está num outro capítulo, 175 aqui, capítulo 10. Aqui está na página 189, pastor. Joia, abram aí, né? Eu abro aqui. Muito nome. Vocês já estão vendo aqui? Não compartilhei, Ainda né? não. Vocês, tá. Compartilhar. A oração, irmãos, ela é uma batalha, ela é uma prática, ela é um hábito, ela é um colóquio, ela é uma intimidade, mas, sobretudo, ela é uma interação nossa com Deus, um vínculo de amizade e de comunhão. E, como eu disse, irmãos, não se sintam ruins ou piores por orarem pouco ou terem dificuldade. Deixa eu falar uma coisa também aqui que é importante. Eu tenho muita facilidade, irmãos, com algumas coisas. Por exemplo, eu noto que muitos irmãos têm dificuldade em jejuar. Eu assim, Deus me treinou de uma forma que não sou o homem de maiores jejuns e até preciso retomar essa questão com mais piedade, como eu fazia no passado. Confesso que eu tive experiências de jejuns magníficas. E hoje até não estou jejuando tanto quanto eu queria. Inclusive, olha só, parece bobeira, né? Olha o que eu coloquei aqui no meu diário de oração, né? No dia 17 agora. Jejum, reticências, jejum parcial e jejum total, reticências. Escrevi um pedaço sobre algo que eu estou querendo retomar de uma forma como um desafio novo. E por que eu estou falando isso? Olha, eu coloquei no meu diário. Mas eu tenho certas facilidades em jejum. Já tem pessoas que têm dificuldade no jejum, tem muita dificuldade. Mas é uma área que a pessoa tem que desenvolver e ir crescendo aos poucos. Já tem pessoas que têm facilidade na oração, eles oram e eles se ajustam na oração. Já no jejum, tem dificuldade, mas na oração não. E já existem outras pessoas que têm muita facilidade na leitura, mergulham no texto, têm uma comunhão poderosa com Deus, estudam, sentem a presença de Deus. Percebam, todas essas habilidades, todas essas devoções devem ser desfrutadas por cada cristão, principalmente pelo obreiro, seminarista e o pastor ou o ministro. No entanto, curtam aquilo que vocês são melhores. Aprendam a lidar naquilo que vocês são mais fracos e rompam com os obstáculos. Assim como tem pessoas, irmãos, que têm facilidade, por exemplo, na comunhão. São pessoas que são voltadas e dadas ao lado da comunhão. Outros não. Outros, para romperem os obstáculos de uma vida de comunhão mais íntima, levam anos, enquanto outros chegam na igreja, já vivem a vida de comunhão e não param nunca, mesmo que eles tenham dissabores, sejam traídos, porque está no DNA daquela pessoa. Percebam, algumas pessoas nadarão de braçada em algumas áreas, em outras, né, nadarão ali meio que cachorrinho, e outras quase que morrerão afogadas. Precisa de uma boia, mas é assim, a gente precisa ir aprendendo e desenvolvendo, tá bom? Não se sintam mal por não saberem, muitas vezes, não terem êxito. A questão é, não parem de lutar nunca, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Porque, como eu disse, irmãos, é o exercício, é o treino, entendeu? E é o hábito. E quando a gente torna hábito, é maravilhoso. Por exemplo, irmãos, nesses últimos anos, desde 2009 para cá, eu estou dando tempo integral. Eu comecei dando tempo integral em 2009, não com muita intensidade logo no começo, mas 2011 eu voltei a dar aula. Olha só que interessante.
No ano de 95, eu assumo a liderança da Igreja Batista Missionária como dirigente. No ano de 97, eu me torno pastor, fui ordenado. No ano de 2000, eu comecei a dar aula no seminário, mas ainda como eu trabalhava secularmente, eu não conseguia. Então, a minha primeira experiência no seminário foi no ano de 2000. O doutor Paulo, lá do seminário, me chamava sempre para ajudar no seminário, para dar uma palestra sobre finanças, lá no seminário, porque eu via nele ali aquele lado, ele queria me trazer para o seminário para eu começar já a ter experiências de docência. Mas eu não conseguia tempo, em virtude da igreja e do trabalho, unir essas coisas. E até porque eu comecei também a fazer uma faculdade de engenharia. Mas como em 95 eu fui convidado a cuidar da igreja, eu só fiz o primeiro ano de engenharia e parei. Voltando, o que eu quero dizer com isso? No ano 2000, comecei a dar aula, dei aulas no seminário, aqui em Ferraz mesmo, no seminário Semente, que começou, dei aula ali 1 ano ou 2, o seminário ele acabou parando, então parei de dar aula, não me aventurei a dar aula porque eu não conseguia mesclar a vida acadêmica com o ministério e com trabalhos fora. Mas quando, em 2009, eu saí da Bolsa e me dediquei somente ao Ministério Integral, aí eu falei, agora eu consigo unir ao seminário. E aí eu fui convidado também, em 2011, para ir para o STBnet, e aqui estamos até hoje. E o que eu quero dizer com isso? De 2009 para cá, é normal que eu alcei muito mais voo e experiência na oração e na palavra. E se amanhã eu voltar, por acaso, a trabalhar secularmente, eu vou sentir uma falta violenta. Do quê? Da oração, da palavra, do cuidado da igreja, dos aconselhamentos e das aulas do seminário. Mas eu vou precisar remanejar o meu tempo. Para quê? Para fazer as coisas com qualidade. Então, como seria a minha vida se eu voltasse a trabalhar integralmente? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu não ia parar de orar e nem ia parar de ler, para poder fazer a obra de Deus com excelência e com vigor. Então, guardem isso, irmãos, e se desafiem nisso. E aqui fica até uma dica, irmãos, não se envergonhem de gastar apenas alguns minutos de oração. Porque, irmãos, eu aprendi. Muitas vezes eu tenho períodos de orações curtos, mas orações tão profundas. Orações que eu sei que chegou diante de Deus. Isso me dá uma energia muito mais do que ficar 1 hora ali balbuciando palavras que muitas vezes se traduzem como aquilo que Jesus condenou, né? Orações de publicano, que se repetem sem saber o que de fato é. Mas é óbvio que quando oramos mais e oramos bem e oramos correto, isso é maravilhoso. E só para eu concluir essa parte também, para a gente ir agora para a oração pessoal, o aspecto pessoal, me fez lembrar o primeiro livro que eu li. Eu era recém-convertido, e um irmão que trabalhava lá na Bolsa, que é o Lalá, que é o bispo Lalá, que hoje é o bispo Lalá, lá da Renascer, que trabalha na Renascer, é uma das linhas de frente do Renascer. Ele, naquela época, ele era só um obreiro da Igreja Batista, antes dele ir para o Renascer, e ele era da mesma igreja daqueles irmãos do Zé Bruno e etc e tal, antes de existir o Renascer, ou a existir a Igreja Renascer em Cristo, né? Ele era da Igreja Batista, se não me falha a memória, ali do Carandiru, se não me falha a memória. E ele soube que eu me converti, e ele me deu um livro, A Oração que Funciona, o autor anônimo. E foi o meu primeiro livro que eu li. E olha, irmão, como que essas coisas formam a nossa vida. E nesse livro, é um livro que o escritor ele não quis se revelar. Procurem depois, achem essa obra, comprem essa obra, vale a pena. E eu achei muito feliz, porque ninguém precisa saber quem é aquele autor. Ele não quis se prontificar quem ele era. Ele conta sobre uma experiência que foi um irmão foi convidado por outro irmão para orar juntos. Vamos orar juntos, irmãos? Vamos. E ali, aquele irmão que convidou o outro irmão, que no caso era o escritor do livro, registra que foi uma das orações mais lindas e mais poderosas que ele participou. Porque no momento que aquele irmão começou a orar, ele disse simplesmente isso, Senhor, e ele começou a chorar.
e chorou diante de Deus. E talvez, não me recordo muito bem agora, deve ter dito mais uma vez ou outra, Senhor, e chorava, e chorava. E aí, no final daquele choro de minutos, disse em nome de Jesus, amém. E aquele irmão disse que foi a oração mais linda que ele presenciou. Percebam, irmãos? Tenho essas experiências de orar, orações em que muitas vezes, quem sabe, não sobram palavras. Não tem palavras, aliás, mas são regados de lágrimas e regados da presença de Deus. Entendam que essas orações serão ouvidas pelo Senhor e que são orações preciosas da nossa vida, tá bom? E que Deus está recolhendo cada lágrima no seu naquele objeto que recolhe lágrimas. Eu não me recordo agora o nome. Existia na antiguidade um objeto que se guardavam as lágrimas. Esqueci o nome. Se vocês lembrarem, pode me... Saquitel, não é Saquitel, é alguma coisa assim, né? Então, creio nisso, irmãos. Tem vezes que a gente vai fazer uma oração muito simples, mas você fez a oração. E isso que importa, e chegou diante de Deus, e você sente a confirmação do Espírito Santo que a sua oração chegou. E isso é o que importa para nós, tá bom? E dessa forma a gente vai aprendendo a subir degrau a degrau na caminhada da oração. Tá bom, meus irmãos? Amém? Maísa, graça e paz, filha. Boa noite, filha. Amém, pastor. Graça e paz, boa noite a todos. E aqui, meus irmãos, olha, a vida de oração do pastor. Leia para nós, Maísa, por gentileza, James E. Huskoup. Eu acho que deve ser assim que se pronuncia. Há duas passagens centrais relacionadas à oração, a seus ensinos e ao impacto destes no ministério pastoral. O tema de João 15, 7, 8 é uma vida de oração e conquista através das respostas do Senhor, o que resulta em glória a Deus, multiplicação de frutos e autenticação da vida de oração. Efésios 6, 10, 20 enfatiza o poder da armadura de Deus, detalha as várias partes dessa armadura e culmina referindo-se à oração que se deve acompanhá-la. O pastor, ao ministrar para o público, não deve ter a ousadia de negligenciar estas verdades. Joia! A temática aqui agora desse capítulo, que é o aspecto pessoal, ele vai trabalhar em cima de João 10 e Efésios 6. Vocês que já leram, notaram como é um texto maravilhoso, e eu creio que MacArthur, ao participar, né, desse capítulo com esse irmão, foi muito feliz, porque aqui ele vai mostrar como foi importante esses dois textos para atear fogo no ministro, esse lado mais pessoal. Porque, irmãos, lembra que em nenhum dos nossos módulos, até o nosso irmão Gil falou assim, enquanto falávamos sobre essa questão do ministério mais performático, que a gente acaba dando mais atenção a ele, até porque a gente quer ser bênção aos outros, e quando a gente vai ver, a gente acaba não cultivando muito desse lado interno, mais pessoal. A oração é algo muito peculiar nesse sentido, porque muitas vezes nós até aprendemos a orar performaticamente. Nós aprendemos que ali no meio da interação, como também Eugene Peterson vai trabalhar na sua obra, a gente aprende a orar de forma coletiva, a gente aprende a orar com a voz entonada, piedosa, ou seja, de forma performática. Mas na prática, a gente acaba se esquecendo de cultivar o que também é importante. No meu primeiro bloco, eu mencionei e fiz aquela pergunta, qual é a oração mais importante? A oração pessoal ou coletiva? E aí eu dei a resposta de Eugene Peterson, dizendo que é a coletiva. É porque é no meio da comunidade que nós aprendemos desde cedo a orar correto. E aí, quando aprendemos a orar correto de forma coletiva, também aprendemos a orar de forma individual. E aí nutrimos a nossa vida individual para poder ser útil no coletivo. E aí
trabalhamos essas duas asas com muita harmonia, mas sabendo que esse individual só tem sentido quando nós servimos no coletivo. Mas é muito fácil a gente se perder no coletivo, no performático e negligenciarmos o lado individual. E a Bíblia vai ser essa palavra clara e direta e desafiadora que vai nos atrair ao individual, que vai nos atrair a esse momento mais particular, de dissecar e de esquadrinhar o coração. Porque sem isso a gente pode até viver a roupagem da hipocrisia coletiva, de uma vida, não hipocrisia coletiva, mas uma hipocrisia no coletivo, de ser um dissimulado. E eu vou parar agora aqui, que já deu a hora, para a gente ir para o último bloco, mas eu me lembro de um obreiro que eu tive, irmãos, até um seminarista, menino brilhante, uma mente brilhante, mas ele infelizmente dava muito lugar para a carne em vários aspectos, e eu fui obrigado várias vezes a discipliná-lo, e criei até mesmo, só para vocês terem uma ideia, irmãos, no meu pastorado, eu geralmente, quando eu estou discipulando alguém, eu disciplino a pessoa, e eu faço isso com muita frequência. Esse ano que estamos, já teve três episódios praticamente de disciplina na minha igreja. Porque eu faço isso para mim é comum. É claro, eu não fico verbalizando, ó, irmãos, fulano de tal está de disciplina, tá? Para que expor a vida da pessoa? A não ser quando, por exemplo, o dom da pessoa é muito público e, naturalmente, aqueles irmãos que estão envolvidos naquele ministério, aí eu geralmente peço para que o próprio irmão fale, ó, conversa lá com o ministério e diga que você está sob cuidado pastoral. E aí todo mundo entende, porque a disciplina, no nosso caso, não é punitiva, é para ajudar. Então, os irmãos, inclusive, até sabem, e até tem um jargão entre eles, dizendo que, não, você vai crescer, porque a disciplina é para o crescimento, não é para a destruição. Né? Então, eu me lembro que esse irmão, ele era muito, muito capaz, muito competente, mas, ao mesmo tempo, ele era muito destemperado e muito carnal. E eu criei um vínculo com ele do quê? De que quando ele pecasse, ele me falaria, com toda honestidade, para eu cuidar dele, da família, etc. E eu me lembro de um episódio em que ele estava sob o meu cuidado, sob disciplina, e ele foi convidado a pregar fora, e ele queria. Eu falei, filho, você não está entendendo o que é o reino. Não, porque eu estava lá de sopetão na igreja do meu parente, eles me chamaram e eu dei uma palavra. E geralmente, irmãos, uma outra coisa que eu faço é, todos os meus obreiros, principalmente os líderes de ponta e obreiros, eu falo, quando vocês forem pregar fora, eu quero saber, porque eu quero dar a bênção. Nós não estamos num projeto de brincadeira, não é que eu sou autoritário ou um tirano, mas é porque eu quero caminhar em sincronia com os irmãos. Porque, irmãos, sejamos honestos, temos tanta coisa para ser feita na nossa igreja local, e tem vezes que a pessoa ela se envereda para pregar fora por vaidade, e sendo que tem tantas almas para ser cuidado, tantos departamentos para ser ajudados. Então, eu quero sempre ter essa interação, e isso é uma coisa que eu procuro fazer com os meus obreiros, principalmente porque são obreiros, e eu quero saber onde eles vão, por que vão, quem está chamando, qual é o propósito, porque muitas vezes a pessoa está se perdendo, porque lá é uma igreja que está bajulando a pessoa e ela vai se enveredar para lá e eu sei que ela vai se ferir, né? Não são motivações corretas. E voltando, e aí eu falei, vem cá, e você falou, diante de tudo que você... naquela semana ele tinha pisado o pé na jaca, tinha feito coisas horrorosas, e naquela mesma semana ele tinha tido essa experiência e ele disse, não, pastor, eu fiz. E você está tranquilo? Eu falei, eu estou, pastor. Eu falei, filho, bota o teu joelho no chão, clama misericórdia, porque você está com a sua mente, o seu coração adoecido. Você está com a sua mente tão cauterizada ao pecado que você foi lá e falou tranquilamente, vivendo essa vida paupérrima. E ele tranquilo, e bom, final da história é que esse irmão trocou alho por bugalho, sofreu, o casamento foi a pique, a vida dele foi na lona. Por quê? Porque infelizmente não dava ouvidos. Então, guardem isso, irmãos. Falar performaticamente é muito fácil.
viver o cristianismo é muito difícil. E se a gente não souber unir essas coisas, a gente não vai ter êxito. Porque aquilo que a gente vive no particular, Deus nos exalta em público. Amém, meus irmãos? E esse capítulo aqui é um capítulo que a gente vai trabalhar o dilema da vida no particular. Aquilo que Deus nos honrará no púlpito é só uma fração daquilo que a gente desfruta no particular. E como será esse honrar de Deus no público? É segundo os desígnios e propósitos de Deus. O que Deus fará com as nossas palavras, com as nossas orações, com os nossos aconselhamentos? Ele vai fazer. Ele vai realizar. Como que ele vai realizar as maravilhas, pertence a ele, não a nós. O mais importante é a gente ser fiel no pouco, para que ele nos coloque sobre o muito. Tá bom, meus irmãos? Deu horário aqui sobre essa temática tão apaixonante que eu não paro de falar. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos encerrar? Tranquilo. Amém. Então vou parar aqui, tá bom? Gravação.